consagrados, tudo beleza? Aqui quem vos fala sou eu, mais o Lucas, e vamos dar início a mais um vídeo espetacular aqui no canal Nani. Hoje eu quero abordar aqui com vocês a minha visão sobre o anime Death Note, ou seja, um reviewzinho. Alguns pontos a serem abordados e algumas curiosidades, como a gente curte pra caralho trazer aqui pro canal, né? Principalmente com relação à origem dos Shinigamis pros japoneses. Eu vou ressaltar aqui mais uma vez, depois do que eu disse já no vídeo de Ono Exorcist, que eu vou evitar ao máximo dar spoilers pra vocês durante o canal. Por exemplo, como é que nem o personagem L. O anime ele foi lançado em 2006 e os mangás lançados em 2003, tendo como criadores Takeshi Obata como escritor e Tsugumi Ohba como ilustração. O Death Note ele conta a história de Light Yagami, um estudante que acaba encontrando um caderno com poderes sobrenaturais. Afinal, ele nem era da Terra. E com ele é possível matar uma pessoa apenas com o seu nome e a figura do seu rosto. O Yagami, com seu senso de justiça, quer eliminar todos, um por um, julgar todos os criminosos e se tornar um deus do novo mundo. Porém, quando a polícia começa a desconfiar pela série de mortes e criminosos serem sequenciados que se tratam de assassinatos, eles resolvem chamar o maior detetive do mundo, L, para auxiliar na solução desse caso. A trama então tem o seu início. Mas vamos tratar do primeiro ponto. O que são os Shinigamis? O que são? O que comem? Qual é o seu habitat? Como sobrevivem? Hoje no canal Nani. Os Shinigamis têm como tradução literal do seu nome, deuses da morte. Porém, a lenda japonesa de Shinigamis ela não se resume apenas a criaturas espectrais, igual a gente vê no anime, mas é um conjunto de crenças japonesas que foram se misturando ao longo dos anos. A primeira lenda ela trata da deusa Izanami, que teria surgido junto com os fundamentos do shintoísmo, próximo ao século 3 a.C. Esta que, junto com seu irmão marido, sim, irmão e marido Izanagi, foi responsável por apaziguar a terra e criar o Japão. A Izanami, ela morreu ao dar luz ao seu último filho, Kagutsushi, o deus do fogo. Porém, o Izanagi ficou pistolão e matou o filho, dando origem a 16 deuses. 8 quando seu sangue tocou o mar e a terra, e mais 8 quando ele cortou o moleque em 8 pedaços, encerrando a criação do mundo segundo a crença Shinto. Já a deusa ela foi enviada para o Yomi, mundo das trevas, local do eterno repouso dos espíritos. A Izanami foi lá tentar resgatar a mulher de volta, mas ela já era um baita cadaverzão, e como ele ficou com um nezinho, ele decidiu abandonar ela lá, diferentemente de um cara chamado Lucian, né não? Aí a deus zumbi foi perseguir Izanami, só que ele selou o portal com uma pedra, prendendo ela para sempre no mundo de Yomi. Então, ela brada que ela passará a se autodenominar, cara, que palavra difícil, autodenominar Shinigami, ou deusa da morte, que mataria 1000 homens a cada dia. E Izanami, em resposta, disse que dará vida a 1500 homens por dia. No pós-guerra, eles também surgiram várias lendas em várias regiões diferentes do Japão. Em Miyajima, na província de Kumamoto, por exemplo, se você saísse para conhecer alguém à noite e não tomasse um chá ou comesse um arrozinho antes de capotar de sono, você receberia a visita de um Shinigami. Ou seja, escuta sua mãe e não vai dormir antes de jantar seu método. Já em Hamamatsu, na província de Shizuoka, diz que os Shinigamis possuem pessoas conduzindo para locais onde pessoas já haviam morrido. Nesses locais, os mortos voltam e se não tivesse alguém para morrer por perto, esses mortos, chamados de Shinibans, nunca acenderiam. Ou seja, as pessoas que estariam vivas seriam convidadas pela morte para numa próxima regressarem. Fica para a próxima mesmo, viu, seu espírito? Noutro contexto, é comum visitar os túmulos em prol de Higan, durante o meio-dia ou quando o sol se põe. No entanto, na província de Okayama, visitar um túmulo ao nascer do sol poderia resultar na possessão de uma pessoa por um Shinigami. Uma vez que ele tivesse visitado o túmulo ao pôr do sol, seria necessário voltar ao local também durante o amanhecer. Só que se isso não rolasse, um Shinigami podia voltar e possuir o indivíduo. Segundo essa teoria da crença popular da região, pensa-se também que às vezes as pessoas consideram que o Burei, ou o Gasparzinho, falecido, que não tem ninguém para levá-los aos céus, ele procura alguém para convidá-lo que esse se una a eles na morte. Por isso que eles sobem e ficam tipo, alguém por favor, alguém vai comigo. Já em algumas escrituras antigas, o Shinigami também era um demônio que caracterizava o tempo que cada pessoa tinha de vida. A cor dos olhos tem sentido? Acho que sim. Porém, a figura do Shinigami como algo espectral, com capuz, um corpo cadavérico, esquelético, ele vem da mistura dessa cultura japonesa com a cultura ocidental europeia. No final da Baixa Idade Média, que durou do meio do século XIV até o final do século XV, havia uma figura de morte, o Green Reaper, ou Ceifador Sinistro, que segundo a cultura ocidental seria responsável pela enorme onda de peste bubônica entre 1348 e 1350. Mas onde é que eu já vi esse nome antes? Cara, eu já vi essa imagem dessa figura em algum lugar, só não tô lembrando onde. Eu não lembro se era com foice, se era com arma. Acho que se colocar um pouco de energia na minha cabeça eu devo lembrar, viu? Mas eu acho que ele já foi referência para muitos livros e muitos jogos por aí.
A figura do Shinigami ela começou a ser difundida nos teatros de fantoches japoneses por volta do ano 1700, começando como uma figura mais próxima da humana. E ao longo do tempo ela foi se misturando com essa figura europeia do Grim Reaper. Ela tornou-se mais espectral ao longo do tempo e também aparecendo em várias obras do tradicional teatro kabuki, que são interpretados até hoje no Japão. Os Shinigamis, com esse nome específico, Shinigami, também já foram descritos ou utilizados em livros, como na coletânea de histórias de fantasmas Ehon Hyaku Monogatari, de 1841. Já a primeira aparição em mangás foi no Hakaba no Kitaro, de 1959, que também ficou conhecido como GGG no Kitaro, e em 1968 teve seu anime produzido pela Toei. Agora eu vou dar um pouco da minha visão de Death Note. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar na construção de Death Note é o jogo de poder que está presente durante toda a obra, né? O modo como ambos os players desse jogo de xadrez emocionante que acontece, eles agem para premeditar a ação um do outro, para descobrir informações que os levam estar sempre um passo à frente, eu acho fantástico. E o anime ele não traz muitos plot twists a partir do momento que você começa a entender como funciona a trama. Só que os mini plots que acontecem durante toda a história, eles apimentam mais a vontade de saber qual que é a próxima jogada de qual player e quem vai executar. Um outro ponto interessante, e ao meu ver bem relevante, é como a falta de harmonia e a obsessão, no caso, por qualquer coisa podem determinar o futuro caótico para qualquer pessoa. Como, por exemplo, a obsessão do Light em querer fazer do mundo um lugar melhor e querer se tornar um deus do novo mundo a qualquer custo, ele perverte aos poucos o senso de justiça na cabeça dele. Ele se torna quem julga e quem executa, então basicamente ele vira um ditador do bem. Pois afinal, ele só quer ver um mundo livre, né, dos injustos e criminosos. Só que no fim das contas, e se alguém fosse, por exemplo, injustamente incriminado e aparecesse na televisão japonesa? Pro Kira, ele já estaria morto. E um outro tipo de obsessão é a amorosa, mostrada por mais de uma personagem dentro do anime com relação ao Kira, na verdade pelo Light Yagami. E por ser esse deus auto-intitulado que traz algum senso de justiça para essas personagens. Só que não existe reciprocidade em momento nenhum por parte do Light. E elas sabem disso e ainda assim continuam com essa obsessão. Ou seja, ficar stalkeando seu crush não é algo muito saudável para sua saúde mental. E no fim, isso se torna a ruína dessas personagens no final das aparições dentro da construção da obra. E ela é colocada de maneira direta e sutil ao mesmo tempo dentro da história. E por fim, o modo como os traços de personalidade de cada um dos personagens de Death Note pra mim é algo maravilhoso. Ele faz com que cada personagem tenha, tipo, uma unidade dentro da trama, que ele seja único. Tem personagens que têm a personalidade mais clichê do que outras? É lógico que tem. Só que no meu ponto de vista, mesmo essas elas são necessárias para deixar esse jogo de xadrez entre o Light e o L assim, mais apimentado, mais dinâmico e mais real, né? Bom, meus consagrados, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham curtido muito conhecer um pouquinho mais sobre a lenda dos Shinigamis, a origem e a difusão dessas lendas. Espero que meu pequeno review tenha instigado quem não assistiu ainda a assistir Death Note para tirar as próprias conclusões se gostam ou não do anime. E antes de encerrar o vídeo, deixa o like. É 2 cliques, você não vai perder o dedinho não. E tem uma lenda brasileira japonesa que diz que se você não der like, não ativar o sininho, não compartilhar e não curtir os vídeos do canal Nani, um Shinigami vai te fazer uma visita à noite. Então é isso, meus consagrados, muito obrigado mais uma vez. Compartilha com os amigos, com mãe, com pai, para ajudar esse canal a crescer de pouquinho em pouquinho. E é isso, meus consagrados, até o próximo vídeo.